Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. Antes de dar continuidade, né, eu primeiro quero agradecer as pessoas que estão curtindo o canal, estão comentando, estão seguindo, né? Muitas pessoas me parabenizaram por esse empreendimento pequeno, né? Começando agora, mas aí a gente não tem que se importar com a quantidade de inscritos, com se tem muitas, poucas pessoas. Até o próprio Chico já fez palestras, né? Num centro vazio, só para o espírito. O Emmanuel disse, então, você vai dar palestra, tem vários irmãozinhos sentados aqui, você vai dar para a sua palestra, né? Então, quero agradecer aos irmãos que estão acompanhando esse meu trabalho, né? E para quem não me conhece, eu me chamo Alusca Carneiro. No vídeo passado a gente tratou sobre o processo da desencarnação, que é quando acontece a morte do corpo físico, porque o espírito não morre. E hoje vamos tratar sobre o processo de reencarnação, que é quando o espírito morre, volta para o plano espiritual e vai voltar novamente, reencarnar, nascer novamente, né? Então, como eu terminei o vídeo passado, eu disse que dependeria muito do estilo de morte, de vida que ele teve para determinar como é que vai ser esse processo de reencarnação. Quando o espírito morre, aliás, o corpo, né? Sempre eu faço essas misturas, assim, o corpo morre, o espírito é socorrido, ele vai para as colônias espirituais. Isso nós estamos falando no espírito, né, sem muitas complicações, mas aí nós temos o caso dos nossos irmãos que cometeram suicídio, irmãos que não têm muitas elevações espirituais, ficam perdidos nos umbrais, nas trevas, né, e eles têm muitos que passam milênios, séculos, décadas, anos, até serem socorridos, né, pelas equipes espirituais, pelos missionários de Jesus, e eles vão para as colônias e lá eles são tratados. E aí vem começar a questão do processo da encarnação. Como é que vai ser o processo da reencarnação? A equipe vai chegar, né, chamar a pessoa. Nós estamos falando daquele irmão que já tem uma certa consciência, né, acho que tem um certo grau de elevação. Então é sabido que aquela pessoa ela tem o direito de escolher determinadas partes da vida dela, com quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, com quem ela vai casar, quantos filhos vai ter, que tipo de vida ela vai ter, se ela vai ser homem ou mulher, porque nós sabemos que os espíritos não têm sexo, eles vêm como homem como vêm como mulher, certo? Se ela vai cumprir, se ela vai vir processo de missão, processo expiatório e o processo provacional, certo? O processo de missão, a gente sabe que é aqueles espíritos elevados que vêm à Terra cumprir missão. Uma missão é uma coisa que ele tem o poder de beneficiar várias pessoas, como Jesus veio em missão, Chico Xavier, certo? Nossas queridas irmãs Dulce, Divaldo, então são pessoas missionárias que elas vêm nesse processo sacrificial. Às vezes elas têm uma vida muito sacrificada. Chico teve uma vida muito sacrificada para muitas psicografias, tem muitos problemas de saúde, uma família numerosa, né, nunca casou. Geralmente essas pessoas que têm uma missão assim mais sacrificial, às vezes elas têm que abdicar do casamento, porque não cabe uma vida de uma pessoa, de um médium que tem muitas coisas para fazer, comportar às vezes essas coisas do casamento, né? Aí já vem aquele espírito expiatório, que a pessoa já vem com determinada coisa, um sofrimento determinado. Geralmente consequências de suicídios. Geralmente os suicídios eles vêm em processos expiatórios. Às vezes com a marca, o perispírito fica impregnado com aquilo, dependendo da morte que ele teve, né? Depois eu vou tratar bem detalhado sobre essas questões de suicídio. Agora estou lendo um livro, Memórias de um Suicida, certo? De Ivone do Amaral Pereira, ditado por Camilo Cândido Botelho, né? Porque nós sabemos que foi um nome criado, mas sabemos que era aquele escritor português que cometeu suicídio com um tiro no ouvido, né? O Camilo Castelo Branco. E lá ele fala, né? O espírito, depois que é resgatado, ele tem que reencarnar, porque ele só vai pagar aquele débito quando ele reencarnar. Aí ele vai vir geralmente com as marcas no corpo. Às vezes teve um caso lá do irmão que
que matou a amante, né, e cometeu suicídio, então já estava vindo para vir sem as mãos. Outro que cometeu suicídio, o caso do Camilo, com um tiro no ouvido, porque não queria passar pela expiação de ser cego, porque ele ficou cego, né? E foi esse o motivo que ele cometeu suicídio, porque ficou cego. Então, viria cego. Mas isso não quer dizer determinante que seja justamente. Lá existe uma equipe que ele faz todo um trabalho, um mapa. E tem uns irmãos muito sofridos que ele vem, não tem como escolher, porque diz o espírito que escolhe é aquele lustro que tem um certo mérito, uma certa elevação espiritual. Ele tem direito de escolher determinadas etapas. Aqueles irmãos, assim, que inconscientes, que não estão raciocinando bem e tem um grau evolutivo bem baixo, então ele não tem condições de escolher. Ele é imposto aquele padrão, é imposto aquela vida a ele. Geralmente uma vida sacrificial, uma vida muito difícil, muitos problemas de saúde, né? Às vezes muitos reencarnam cedo, às vezes vem só para completar aquele tempo. Por exemplo, a pessoa tinha mais 20 anos de vida, cometeu suicídio, então ela vem, vive os 20 anos e morre. Às vezes vem com muitas sequelas no corpo, mas é a única forma. E às vezes assim, tem uns irmãos que vêm cometem suicídio, se jogam na linha do trem e fica lá o corpo todo despedaçado e ele sente o espírito dele todo desfacelado. Então aquelas pessoas geralmente vêm, não tem como corrigir só no plano espiritual. Aí ele vem, passa pelo processo expiatório para que o perispírito dele seja limpo, seja apaziguado, ele volta, aí depois ele vem novamente para ir pagando aos poucos, né? Como eu citei, isso aí geralmente são os processos expiatórios e os provacionais. Aquelas situações que você vem para ser provado, né? O rico, o pobre, geralmente as pessoas dizem, eu queria ser rica. Nossa, mas entenda que ser rico é bem pior do que ser pobre, porque a riqueza vai lhe dar muitos leques. A sua queda pode ser pior. Você tem muito dinheiro, então você pode comprar as pessoas, você pode humilhar as pessoas, você pode comprar muitas coisas, usar muito dinheiro para luxúrias, né, vícios desregrados. Então o dinheiro ele proporciona uma coisa de orgulho. Isso já tem dentro de você, não quer dizer que todas as pessoas que têm uma condição financeira sejam assim, porque isso vai depender do comportar. A riqueza, ele só vai aflorar. E às vezes o pobre é resignado, né? A pessoa fica na resignação, porque como ele não tem aquele leque de opções, a vida dele é resignada, só aquilo, certo? Então ele não tem como se expandir, mesmo que ele seja um pouco orgulhoso, seja um pouco prepotente, seja um pouco ganancioso, então ele fica um pouco restrito devido às condições financeiras que não proporcionam que ele se expanda muito, né? Os casos provacionais que a gente tem em outra situação, você vai ser provado, então você pode acertar ou errar, vai depender de você, porque o planejamento reencarnatório é aquilo, mas não quer dizer que você vai cumprir 100% do jeito aquilo que tem, não. Você pode vir e falhar. Mas aí eu já estiquei bastante, vou começar. Então, assim, o espírito está determinado de voltar. Então, vai ser determinado quem vão ser os pais. Geralmente, quando se escolhe o pai e a mãe, eles colocam o casal, né, para adormecer, dormir, e quando eles estão no processo de sono, à noite, vai uma equipe buscar o espírito e levam ao astral, no plano espiritual, para uma reunião. Geralmente está lá o pai, a mãe e a pessoa. A gente vê um famoso caso, né, no livro Missionário da Luz, esse aqui. Ele fala bem detalhado. Esse aqui, Missionário da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E lá ele fala no caso do Sigismundo, né? Então, Sigismundo estava para voltar, então foi escolhido o casal que foi uma pessoa que ele matou em outra vida. Né? E o casal naquela reunião aceitou. Mesmo quando o casal não aceita, aí tem que buscar outro casal. Ou só se o casal tiver um débito muito grande, então é imposto que ele vai ter que aceitar aquilo, porque vocês têm muito débito, mas às vezes o casal pode ou não escolher, como às vezes acontece de o casal ser pesquisado, se quer ou não receber um espírito de um suicida, porque ele vai muito sofrer. Às vezes tem casais que não querem, outros aceitam, né, a incumbência. Uns são impostos porque a pessoa já tem muito débito, então você vai ter que aceitar. Então aqui relata, né, esse caso. E, né, aí o que acontece, né, quando o estado estabelecido, vai ter o dia do processo reencarnatório.
O dia que o espírito vai ser implantado no mundo, né? Aqui nesse livro Missionário da Luz, ele detalha tudo, tudo, tudo. São várias páginas, detalha. O espírito, ele já vem entorpecido, a equipe chega lá no quarto, né? E o espírito vai ficando diminuindo, até ele joga lá na mulher no útero e ele vai desenvolvendo, né? E passa um tempo, né? E algumas pessoas dizem, nossa, mas quer dizer que na hora que o casal está lá no quarto, né, naqueles momentos íntimos, a equipe fica lá. Não. A equipe hoje, o casal vai, né? Sabe que hoje vamos fazer o processo de reencarnação de fulano. Aí o casal vai para o quarto, a equipe sai. A equipe respeita o momento do casal. Ele sai, fica num determinado canto, vai andar daqui quando a situação terminar, que o casal for dormir, a equipe volta e faz esse processo. Não é imediatamente. O esperma já foi lançado e ele vai fazer. Então, sabendo que a equipe lá no plano espiritual, nesse mesmo livro, Missionário da Luz, é o melhor livro que trata sobre essas questões do processo reencarnatório. Lá no plano espiritual existe um setor onde se escolhe o corpo físico, certo? Então, assim, seu corpo físico já é desenhado lá de cima. Quando eu vim, eu já tive meu corpo físico. Esse corpo aqui que você vem desenhado no plano espiritual. Vai vir assim, vai vir com um defeito físico, vai vir com faltando algum membro, ou se ele vai ser um policial, ele vai vir com determinada estrutura para ser policial, se ele vai ser determinada profissão, ele já vem todo estruturado, certo? Se vai ser homem, se vai ser mulher para cumprir aquela missão. Então, existe uma engenharia no plano espiritual que trata sobre o corpo. Então, assim, quando existe esse processo, então o espírito é jogado e ele vai esquecer. Então esquece tudo. A mente dele, bem antes dele ser lançado lá no útero, ele já vai passando por um processo de esquecimento. E vai ficando com a visão assim, entorpecida. Ele vai aos poucos esquecendo. Tipo assim, entendeu? E aí a equipe vai acompanhando o desenvolvimento do feto e deixando que em nenhum momento, às vezes acontece, a mãe, tem muitos assim de mães que bebe, que fuma. Então já existem uns livros também, né, de Luiz Sérgio, que fala sobre isso também, aquele Deixe-me Viver, sobre a questão do aborto, que isso aí é outro assunto que a gente vai tratar, porque se a gente for pegar cada assunto e tratar o vídeo fica muito longo, né? E a equipe, quando percebe que aquela mãe não está cuidando do feto, está bebendo muito, o feto está em vias de ser expulso, ele determina muitos mecanismos para evitar que aquilo aconteça, né? No livro tinha a mulher bebia muito e o feto estava em vias de desencarnar. Então fazia ver se aquela pessoa ficava doente, acamada, para não sair de casa, para não cometer o desregramento, né? Às vezes conseguia, às vezes não. Quando acontece isso, a equipe vem, infelizmente, pega aquele irmão lá, adormecido lá, e leva para o plano espiritual para ser tratado. É muito difícil a situação dos abortados, mas aí a gente vai tratar sobre isso em outra, né, situação, um tema muito polêmico, que gera muita polêmica, né? Tem que ser tratado com muito cuidado. Então é isso, né? E aí quando o espírito ele renasce, né? Às vezes tem um mentor para acompanhar ele, né? E sabendo que o processo de reencarnação só se completa 100% aos 7 anos. Então, aos 7 anos, esse processo completa. André Luiz fala nos livros dele que aos 7 anos esse processo é completo. Obrigada, certo? Aqui a gente teve uma leve explanação. Quem tiver dúvidas, quer fazer perguntas, pode me perguntar nos comentários, ou lá no WhatsApp, nos grupos lá, né? Quem não sabe, tem o ABC, esse aqui é um projeto novo no YouTube, mas o ABC funciona no WhatsApp com 4 grupos, uma comunidade, certo? Espírita, um grupo de links, temos também no Facebook e no WhatsApp. Então, vocês podem deixar suas perguntas aqui, né? Eu agradeço mais uma vez você que ficou até aqui, me acompanhando no canal. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, certo? Vocês podem, se tiver alguma reclamação, você esqueceu isso, você errou, porque eu estava falando que às vezes eu engulo as palavras, às vezes eu perco um pouco o fio do pensamento, né? Mas eu estou até um pouco melhor, porque a gente vai gravando, isso é um certo nervosismo, vai dando branco, você quer falar e falar aquilo, esquece, né? Mas obrigada a você que ficou até aqui,
né? Aqui foi a Lúcia Carneiro para o ABC do Espiritismo Responde. Jesus esteja com todos vocês e muito obrigada.